Vamos para a entrevista do Flávio Bolsonaro para a gente acompanhar. Impedir a candidatura de Bolsonaro seria uma atrocidade, uma interferência na democracia, aquela que ele só lembra agora, diz o Flavinho. Para senador, o TSE decidir pela inelegibilidade, o ex-presidente se tornará o maior cabo eleitoral da história. Reportagem aí da Júlia Chaib e do Thiago Rezende. O senador Flávio Bolsonaro afirma que seria uma atrocidade se o Tribunal Superior Eleitoral impedisse que seu pai, Jair Bolsonaro, de disputar as próximas eleições. O ex-presidente está na mira de 16 ações na corte que podem torná-lo inelegível por 8 anos. Eu acho que se isso, a inelegibilidade, acontecesse, seria a maior atrocidade das últimas décadas, disse em entrevista à Folha. Isso é interferir na democracia. A Flávia avalia que, neste caso, Bolsonaro se tornaria o maior cabo eleitoral do país. Vamos continuar lendo aqui. Ex-coordenador da campanha derrotada à presidência do pai, o senador disse temer que Bolsonaro seja morto ao retornar dos Estados Unidos, onde está desde dezembro de 2022. O senador condena a devassa feita em dados de desafetos de Bolsonaro pela Receita Federal, divulgada pela Folha de São Paulo. Nega ter envolvimento com o caso e alega já ter sido vítima desse tipo de atuação do órgão. Ele critica ainda o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas diz que não fará uma oposição irresponsável no Senado. Primeira pergunta da Folha de São Paulo. Por que o ex-presidente Bolsonaro foi para os Estados Unidos e está lá até hoje? Flávio responde, ele foi lá para descansar, respirar outros ares e volta quando ele quiser. O presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, que apoiou a candidatura de Bolsonaro, agora diz que ele é um turista nos Estados Unidos e não líder da oposição. O senhor concorda? Olha, cada um escolhe a sua liderança, né? Porque, para mim, o Bolsonaro é o líder da oposição. Hoje não tem ninguém com a densidade eleitoral dele do lado da centro-direita. Eu não vejo um vácuo aqui, até porque o Lula e a imprensa falam dele todo dia. Ele teme ser preso no Brasil por ser alvo de investigação do STF pelos atos de 8 de janeiro? Não, o que ele fez de errado para ser preso? O que ele fez de errado para ficar inelegível? Como estão falando por aí? Pergunta o Flavinho. Vamos seguindo aqui. A Sara Jaden manda aqui, ó, pessoas que perderam familiares e amigos como eu em meio à pandemia esperam até hoje a prisão desse desumano. Tamo junto, Sara. A gente faz a Folha Democrata em nome de vocês que perderam as suas famílias para essa pandemia. Muita gente iria morrer na pandemia, mas Bolsonaro deliberadamente aumentou as mortes no nosso país. Então, Sara, eu peço superchats aqui, leio as notícias para vocês, dou livros de presentes para vocês por você, por cada uma das famílias, por cada uma das pessoas que choram a perda de pessoas que poderiam ter sido salvas nessa pandemia do novo coronavírus. Vamos continuar aqui lendo. Ele é investigado em 16 ações no TSE, ações propostas pela oposição, são ações políticas. Eu confio que o judiciário não vai se deixar contaminar. Se isso, a inelegibilidade acontecesse, seria a maior atrocidade das últimas décadas. Não tem razão para você querer tirar na canetada uma pessoa que claramente representa uma grande parte da sociedade. Isso é interferir na democracia. Qual foi o peso de Michele Bolsonaro na campanha e qual o futuro político dela? Ela teve um peso grande na campanha. Eu acho que ela, perto do meu pai, dá uma humanizada nele. Agora, sobre o futuro dela na política, ela que vai poder dizer. Eu acho que ela tem um grande potencial, mas assim, na minha cabeça, o candidato a presidente é o Jair Bolsonaro. Já a Michele tem grande chance de se eleger para o cargo que ela se candidatar. Tem que ver se ela vai querer. Em caso de inelegibilidade de Bolsonaro, ela é uma opção para a presidência? Eu não acredito na inelegibilidade dele. Tem que haver uma ruptura absurda com a lei, com a Constituição. Se isso, a inelegibilidade acontecer, agora, se isso acontecer, vai ser o nome dele que ele mandar, porque ele é uma liderança, ele que transferiria votos. Eu não tenho condição de dar nome nenhum. Tem uma parcela gigante da população que está observando o processo. Aí, certamente, se chegar nesse ponto da inelegibilidade, Bolsonaro seria o maior cabo eleitoral da história do Brasil. Eu acho que com muito mais força até do que o nome dele sendo colocado, porque o brasileiro tem isso de se solidarizar com quem sofreu uma injustiça. O TSE, então, fortaleceria Bolsonaro e o bolsonarismo? Eu não tenho a menor dúvida. E a Michele seria, não sei se é Michele, mas posso lançá-la candidata, não posso lançá-la candidata a presidente, mas ela tem potencial?
Qualquer um tem potencial se Bolsonaro pedir voto. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, é um governador com potencial para ser presidente. Ele é um quadro fenomenal, se elege para o que ele quiser se candidatar. Mesmo para o presidente contra Bolsonaro, isso não vai acontecer, essa hipótese é zero. Ele é leal 100%. Bolsonaro é acusado no TSE de ter feito um pacote eleitoreiro, turbinado o Auxílio Brasil e reduzido o preço de combustíveis. Não houve tensão eleitoreira, houve necessidade da população. Ele fez o auxílio emergencial antes, a gente só manteve inclusive o mesmo valor. A inflação estava subindo e o preço do combustível impacta em toda a cadeia produtiva. Outra ação é sobre ele ter colocado em xeque as urnas eletrônicas. Ele insistiu nesse discurso e em 8 de janeiro houve atos golpistas. O senhor vê responsabilidade do ex-presidente? Eu acho engraçado que a fala do Flávio Bolsonaro está praticamente aí como se ele fosse emulando, na verdade, o ex-presidente Lula, né? Tá uma coisa de louco essa entrevista, e justamente de caras que faziam a caveira do presidente quando ele estava preso, duvidavam da vitória dele. O presidente Lula vai lá, ganha com 60 milhões de votos, e aí fica o Flávio Bolsonaro chorando para a Folha de São Paulo, nessa entrevista aqui chorosa. Não há nenhuma vinculação. Não há nenhuma vinculação, peraí. O auxílio redução dos combustíveis. Não houve a intenção eleitoreira, houve necessidade da população. Ele fez o auxílio emergencial antes, a gente só manteve, inclusive, o mesmo valor. A inflação estava subindo e o preço do combustível impacta em toda a cadeia produtiva. Outra ação é sobre ele ter colocado em xeque as urnas eletrônicas. Ele insistiu nesse discurso e em 8 de janeiro houve atos golpistas. O senhor vê a responsabilidade do ex-presidente? Não há nenhuma vinculação do 8 de janeiro com essa ação no TSE. Não é questionar o processo eleitoral. Ele sempre buscou mais transparência e segurança para o processo eleitoral. Seria obrigação do TSE. E por querer mais transparência, mais segurança, não dá para tratar o Bolsonaro como alguém que é contra a democracia. Foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, uma minuta golpista. Como explicar isso? O que foi feito com essa minuta? A validade desse documento é zero. O documento é apócrifo, não tem assinatura de ninguém. O fato de ter um papel aqui falando a coisa mais absurda não significa que você vai usar aquilo para alguma coisa. De repente ele esqueceu de jogar fora o papel, uma ideia absurda que todo mundo recebe o tempo inteiro. O presidente já falou publicamente que nunca leu documento parecido com aquilo. Apoiadores dele foram para os quartéis questionar os resultados da eleição. Ele não deveria ter falado para eles saírem de lá e dizer que o processo acabou? Não, porque o presidente não mandou ninguém ir. As pessoas têm o direito de se manifestar. O Lula assumiu a presidência, então não tem nem como vincular o Bolsonaro aos atos do dia 8 de janeiro. O que levou o Bolsonaro à derrota em 2022? É uma série de fatores. Eu acho que as narrativas foram criadas contra ele pela mídia lulista. Mídia lulista! A Folha de São Paulo é lulista, é tão lulista quanto a Folha Democrata, que também não é lulista. É inacreditável isso aqui, gente. Eles vêm com esse discurso que nós somos mídia lulista. Mídia lulista. Giovanni Santos, exatamente, ele está emulando no Bolsonaro o que aconteceu com o Lula. E não vai conseguir. O Lula é um líder popular muito mais orgânico, muito mais vital para a população brasileira. É muito importante. A vitória não foi justa. A Dina Duarte está lembrando aqui de como o Bolsonaro usou o orçamento secreto. É mentiroso esse filho 01 do Bolsonaro. E é importante dizer que o que diz Flávio Bolsonaro é o que pensa Jair Bolsonaro. Todos os filhos estão conectados. Carluxo tem uma ambição muito grande pela comunicação digital. Eduardo Bolsonaro tem uma ambição muito grande ao poder. E o mais fiel dos filhos é o Flávio, que está metido em rachadinha. Então não esqueçam de mandar superchats aqui para a Folha Democrata, para a gente continuar fazendo a leitura de todas essas notícias. E nossa comunicação era insuficiente, diz o Flávio, que disparou fake news feito louco. Então ficava uma versão mais forte do que a outra. Eu acho que a nossa comunicação poderia ter sido melhor. Tinham pessoas que achavam que os R$600 do Auxílio Brasil era o que Lula estava dando ainda.
Eu acho que pesou ainda algumas decisões do TSE, que teve tratamento diferenciado entre as campanhas, nos censurando de falar a verdade sobre Lula, como a relação dele com ditaduras. E a vacina? Ele nunca se preocupou em fazer política pensando se ia dar a volta ou tirar o voto dele, o Bolsonaro. Ele achava que, como é uma coisa nova, tinha que comprar a vacina de quem quiser se vacina. E medidas do ex-ministro Paulo Guedes. Eu acho que o Paulo Guedes é um craque, um gênio. Se não fosse ele, o Brasil não teria tido tanto êxito na parte econômica e no combate à pandemia. Ele está dando pro Paulo Guedes credibilidade no combate à pandemia, Flavinho. É isso aí. A Sara Jaden mandou, uai, pensei que criar narrativas e fake news era especialidade deles, mentirosos de carteirinha. Luiz Dantas, não existe qualquer perspectiva que justifique dar bola para o que o Edir Macedo diz. Todos devem aprender a se defender dessa demagogia perigosa dele e de outros tantos, a começar pelos cristãos. Boa, Luiz Dantas. Virem membros aqui do canal, gente. Deem superchats, que é muito necessário aqui para a gente manter a leitura e também viva aqui o nosso canal, que está com 71 likes. Vamos ultrapassar 100 likes, gente. Muito importante aqui para a gente manter a nossa audiência. Precisamos aí da ajuda de vocês. A Folha Democrata é sustentada pelos seus leitores. Não tem nenhum grande patrocinador, não tem nenhuma grande marca por trás. Nós temos apenas os membros, queremos chegar em 100 membros e temos aí os superchats de vocês para manter as nossas atividades e precisamos de mais audiência, gente. Março está sendo um mês difícil, mas a gente vai lutar até o fim para poder converter tudo o que está acontecendo. A Folha divulgou que Guedes tinha um plano de desindexar o salário mínimo. Ele fazia simulações ali no Ministério para calcular o impacto de algumas medidas, responde o Flávio Bolsonaro. O que não quer dizer que ele ia fazer. Ele fala que não tinha essa intenção. Ele fazia estudos, simulações. Alguém lá pegou e divulgou com essa narrativa, o que atrapalhou a campanha. O ex-presidente se vacinou ou não? Ele disse que não se vacinou. É mais uma coisa polêmica. Você vê como é um revanchismo por parte do governo Lula, você abrir a intimidade da pessoa. Você acha que isso é intimidade? Total, vacina toma quem quer. Recentemente foram revelados os casos das joias da devassa da Receita em desafetos de Bolsonaro e o caso da BIM. A forma como está sendo comunicado é só para tentar desgastar o Bolsonaro, porque a verdade sempre aparece. Em relação à devassa da Receita, eu fui vítima disso. Perguntei que a Receita investigasse quem foi que tinha feito isso comigo e a narrativa criada foi que usei a Receita para me beneficiar. Então eu repudio esses acessos ilegais e o uso dessas senhas invisíveis para fuxicar a vida dos outros. Se acessou a conta do Paulo Marinho, do Gustavo Bebiano, ex-ministro de Bolsonaro, de não sei mais quem em algum momento rompeu com a gente politicamente, essas pessoas têm que ser punidas também, como eu estou buscando que quem fez isso comigo também seja punido. Na lista, mas havia interesse do governo nisso, a gente ficou sabendo pela imprensa também esses acessos. A matéria tem uma lista de pessoas, entre elas o Paulo Marinho e o Gustavo Bebiano. Eu acho que eu estou nessa relação. Como é que eu posso concordar que façam com os outros o que não quero que façam comigo? Mas são 3 casos, joias, Receita e a BIM. Não passam a imagem que o governo usou a máquina pública para benefício próprio? A imagem que está sendo criada é pela imprensa lulista. Imprensa lulista. Imprensa lulista, é o que esse animal diz. Se fossem apurar os fatos, iriam apurar que é o que estou falando, pois também somos vítimas. O caso da joia é a mesma coisa, a Michelle pegou essa joia, ela está usando. O senhor chegou a ser denunciado por suposto esquema de desvio de recursos de salários dos seus assessores quando era deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, conhecida como Rachadinha. Seus negócios imobiliários também foram alvos de investigação, assim como houve denúncia de lavagem de dinheiro. Aí responde o Flávio Bolsonaro. As provas foram anuladas porque eram absurdas. O Ministério Público me acusava de lavar dinheiro porque qualquer real que eu recebesse na minha loja em espécie seria para lavar dinheiro. Você conhece algum comércio que a pessoa não paga cafezinho, um chocolate em dinheiro? Me acusam por conta disso. Infelizmente, tem algumas pessoas dentro do Ministério Público, não estou criticando a instituição em si, mas tem alguns indivíduos que veem aí a oportunidade de aparecer ou de fazer uma perseguição político-ideológica. E aí foi o que aconteceu. O senhor comprou uma mansão de 6 milhões de reais. Antes, o senhor disse que o negócio foi realizado com dinheiro que ganhou como empresário.
depois que fez a menção aos recursos recebidos como advogado, por que mudou a versão da história? Não mudei a versão. Algum parlamentar da oposição entrou numa ação contra mim aqui no TJ do Distrito Federal, questionando o empréstimo que tomei do banco para financiar a casa. Então, sou devedor do banco. Eu expliquei para o juízo que minha renda hoje vem de 20 anos de vida pública, já tive empresa e estão começando a advogar. Então, não falei que comprei a casa com essa renda, porque na época eu não tinha renda de advocacia ainda. Mas pegaram isso da minha resposta e distorceram. A questão da advocacia é que a Folha foi atrás, não havia registro de serviços prestados na época. Pode procurar agora que já tem mais um negocinho, ganhos lá, que daqui a pouco fica bom. No DF ou no Rio, qualquer lugar que não tenha administração pública envolvida, eu posso ser advogado. Estou aqui em Brasília, eu prefiro tratar aqui, mas são pouquíssimas causas. O que vai acontecer quando o Bolsonaro voltar ao Brasil? Para mim, ele tem que voltar às bases eleitorais, ajudar na organização das eleições municipais, que são importantes para um possível passo para 2026, de novo de candidatura à presidência. Então tem que se dedicar cada vez mais à política. Quando ele desembarcar, vai haver algum ato, algum desfile? Pode ser parecido como sempre foi, né? Uma coisa espontânea. Motociata, né, Flavinho? Em relação à segurança dele, a nossa preocupação maior não é com a prisão dele ou com sua inelegibilidade, porque não tem motivo nenhum para isso. Agora, como ele está com a segurança dele reduzida, eu tenho essa preocupação como filho de alguém atentar contra a vida dele mais uma vez. Eu tenho medo de matarem ele. E ele tem esse receio também? Não, estou falando de mim. Como está a relação com o novo governo Lula? Pode ter um assunto ou outro que, se for importante para o brasileiro, vai ter convergência. Tributária, por exemplo, é convergente, mas depende do que vai ser apresentado. Jamais eu vou fazer uma oposição irresponsável, mas, por enquanto, nada de bom chegou aqui no Congresso. Então, esse é o Flávio Bolsonaro, 41 anos, um cara de pau, um mentiroso, sobre o pai, sobre a campanha do pai, e que fica defendendo a viagem dele covarde aos Estados Unidos.